Bom, boa noite, pessoal. Nós tivemos hoje um imprevisto com o YouTube, por isso nós viemos ao vivo aqui pelo Facebook mesmo. Depois nós estaremos disponibilizando esse bate-papo, que hoje eu tô aqui com a Lucélia, no quadro que está estreando hoje. Eu tô muito contente, que é o quadro Carreira no Ar. Então, a Lucélia já conferiu, a gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo mesmo. Então, a ideia é hoje a gente fazer esse bate-papo. O primeiro tema ele foi sugerido através das redes sociais, que foi transição de carreira. E hoje a Lucélia está aqui para contar um pouquinho sobre a história dela. Ela fez esse movimento de transição. E, Lucélia, para a gente começar, primeiro eu queria que tu começasse contando pro pessoal como que começou a tua carreira, porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de todas as pessoas quando a gente pensa em um caminho profissional, é para onde eu vou, o que eu vou fazer. E eu quero saber como começou a tua carreira, se sempre foi de RH, sempre foi de comercial, da onde que tu veio e como tu veio parar. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na estreia do programa Carreira no Ar com a Franciele, minha parceira, né, de vários projetos. E falar sobre carreira, falar sobre transição de carreira, para mim é fantástico, porque tenho vivenciado isso por muito tempo, porque por mais que estamos no empreendedorismo, gestão de carreira, em ser empreendedor é um desafio constante. Bom, eu sou oriunda da área comercial, mas eu sempre fui muito comunicativa, né? Inclusive, lá na minha adolescência, eu tinha um sonho de ser socorrista da SAMU. E acabei fazendo técnico em enfermagem, fiz por 3 semestres em enfermagem, acabei exercendo também a profissão. Mas por ser muito comunicativa, uma coisa é trabalhar com pessoas enfermas, outra coisa é trabalhar com pessoas sadias. E aí, então, dentro dessa profissão, eu fui me encantando com várias questões, mas também fui me desiludindo com várias questões. E surgiram as oportunidades. Ou surgem as oportunidades ou a gente cria, né, a Franciele? E neste caso surgiram oportunidades numa empresa de comunicação. Eu sou muito comunicativa desde criança. Acabei voltando para a área comercial, me especializando na área comercial. E quando eu fui cursar a faculdade de administração em 2006, né, no IPA, 2005 para 2006, eu me encantei com algumas disciplinas de RH. E fiquei encantada. Só que, claro, para fazer essa transição de carreira era muito desafiadora. Porque uma vez comercial, sempre comercial. Então as pessoas me chamaram muito para a área comercial, mas eu não conseguia fazer essa transição de carreira. Então eu tive uma oportunidade de uma empresa menor, uma empresa familiar, onde eu tive muito acesso ao RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então tudo aquilo que eu estava aprendendo na academia eu coloquei em prática. E fui pedir muito apoio aos meus professores das disciplinas de RH. E aí, a partir então de 2008, eu tive a oportunidade de fazer essa transição de carreira para a área de recursos humanos. E foi muito desafiadora por não ter essa vivência, não ter essa experiência. E hoje eu estou fazendo a gestão da minha carreira, ou a transição de carreira para o empreendedorismo, mas com a área de RH, que é a área que eu me apaixonei. E tenho trabalhado na parte de treinamento e desenvolvimento até o momento. Certo. Bom, Célia, então as pessoas, na verdade, é o elo comum de toda a tua carreira aí, se a gente for estar olhando. Mas eu queria que tu me contasse um pouquinho quando começou essa vontade, assim, de mudar. Porque tu disse que teve essa trajetória, né, de alguns desejos na área de comunicação e também essa parte mais comercial, mas quando que surgiu essa vontade de talvez ir para o RH, para uma área que é 100% voltado para as pessoas, para os profissionais? Essa vontade surgiu bem na fase de acadêmica mesmo, né? Porque se eu olhar para toda a minha trajetória, eu olho muito para a área comercial sempre trabalhou com clientes, né? Atendimento a cliente, vendas, negociação, cobrança. Mas também se eu olhar para a parte da saúde, onde eu também fiz uma passagem, digamos assim, por 2 anos, também tem todo um acolhimento para esse cliente que é um paciente, né? Então, desde a minha trajetória, indiferente se for a área comercial, se for a área da saúde, eu já tratava com pessoas, eu já trabalhava com pessoas e eu trabalhava com gente. Nas disciplinas
da academia, da universidade, da faculdade, eu fui me encantando mais ainda, porque existiam mais técnicas, mais processos específicos para o desenvolvimento, não só como eu tinha vivenciado na parte comercial ou na parte da saúde. Então, tinha todo um olhar diferenciado para essas pessoas que fazem as organizações no dia a dia. Então foi aí que eu pensei, foi aí que aguçou o meu lado, onde eu estava numa empresa naquele momento na área de comunicação, uma empresa muito forte no Rio Grande do Sul e também fora do estado, na área de comunicação, onde essa empresa exercia o papel, fazia muito bem o seu papel com gestão de pessoas e principalmente em marketing, comunicação, em treinamento e desenvolvimento, e eu tive várias oportunidades dentro dessa empresa para atuar dentro da área de treinamento. E aí, claro, pegando um pouco da prática com um pouco da técnica, da teoria da academia, muitas coisas aconteceram nesse período e eu fiquei mais fascinada e mais apaixonada. Então fui estudar mais, fui me dedicar mais, fui para grupos de estudo da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio Grande do Sul, fui fazer uma especialização depois da minha graduação de administração, fui buscar mentores, pessoas dessa área de recursos humanos para entender mais, porque cada dia mais eu estava mais apaixonada, mas não conseguia fazer a transição de carreira. Então foram esses períodos, né, esses momentos em que eu disse, bom, é isso que eu quero. Mas para isso eu também fui olhar para as minhas competências, né, Franciele? Porque às vezes a gente visualiza uma profissão ou uma atividade ou uma área, mas não olha para as suas competências e para ver se é realmente aquilo que tu quer, o que tu deseja. E se a gente fosse pensar assim de tudo isso que tu nos contou até aqui, tá? A gente teve um longo período aí que tu galgou isso, olhou para as tuas competências. Quanto tempo aproximadamente demorou, assim, desde quando tu começou com essa vontade, com esse desejo interno, até de fato, efetivamente, tu conseguir fazer essa transição? Porque hoje a gente vê, e eu acho que o pessoal que está ao vivo aí também vai concordar, que muitas pessoas ficam muito ansiosas nesse período e querem que as coisas aconteçam muito rápido. E a gente não sabe não tem uma fórmula mágica, com certeza, mas qual é o tempo que isso demorou para ti? Para que tu possa também tranquilizar quem começou nessa busca de transição. Perfeito. Bom, eu tive contatos no período de faculdade e depois, em 2008, eu fui contratada por uma empresa para fazer 2009, né? De 2008 para 2009 eu fui para a área comercial. Sempre para a área comercial. Uma vez área comercial, sempre comercial. E o que aconteceu? Eu fui me especializar, porque às vezes a gente também quer fazer essa transição de carreira, mas não tem cursos específicos, não tem orientação, não sabe como funciona. A grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Então a gente olha para o outro lado, olha para outra atividade, olha para outro setor que está sendo promovido, que está sendo valorizado, e a gente, bom, é isso que eu quero. E na verdade não, eu fui criando, olhando para a minha carreira, no que eu realmente gostava. Adorava apresentar o trabalho na faculdade, adorava falar em público, gostava de estar com as pessoas, em grupo. Então várias coisas dentro das minhas características, das minhas potencialidades. E dentro disso, eu não via muita oportunidade para quem tinha uma carreira específica, e é isso no meu caso, como área comercial. Eu não vi isso fora do mercado, eu como desempregada ou eu estando na área comercial para buscar uma oportunidade em outra empresa na área de RH. Eu vi isso dentro da empresa que eu estava. Enquanto algumas pessoas, eu sou bem questionadora nesse sentido, enquanto algumas pessoas ficam nos corredores lá reclamando ou se queixando da organização, eu olho as oportunidades. Às vezes não tem naquele momento, mas a gente cria. Então eu entrei nessa organização na área de atendimento a cliente, eu percebi que não tinha treinamento e desenvolvimento, inclusive quando eu cheguei eu recebi o antigo polígrafo manual e as pessoas me diziam leiam isso e dali a 30, 40 minutos, 20 minutos eu entrei na linha para poder atender o cliente. E eu disse, poxa, uma empresa desse porte não tem uma área de treinamento e desenvolvimento. Tá aí uma oportunidade. Como eu já tinha passado por vários treinamentos de desenvolvimento em outras organizações, eu peguei e fiz um book de treinamento e desenvolvimento para aquela área e entreguei para minha gestora.
Ela ficou encantada naquele momento e disse, Lucélia, vamos passar esse período de experiência para ver o que tu pode nos entregar de resultado, porque tudo muito novo. Então passei os 3 meses de experiência e fui convidada a fazer o treinamento e desenvolvimento naquela área de atendimento ao cliente. Para minha surpresa, eu comecei a ajudar em várias outras partes e no ano seguinte eu fui convidada pelo RH para montar, para criar, para elaborar a área de treinamento e desenvolvimento na empresa que não existia, e a empresa é do âmbito nacional. E daí se deu muita oportunidade. Mas desde que eu me apaixonei, que deve ter sido ali 2000 e 2007, eu tive 2 anos e meio ali dentro desse período para fazer essa transição de carreira. Claro que eu reforço, né, para a questão de olhar para suas competências, para suas potencialidades, buscar ajuda, buscar cursos específicos na área que tu tem interesse, até mesmo trabalho voluntário, participar de grupos de estudos, o que for para agregar dentro dessa área que tu deseja fazer transição de carreira, mas que nesse momento tu não consegue. Entendi. A Lucélia, ela antecipou a próxima pergunta, que era quais foram as estratégias, né? Ou, na verdade, qual foi o teu, vamos dizer, o teu carro-chefe nesse processo de transição? Eu vi que tu falaste que muitas pessoas, aonde você disse que muitas pessoas enxergavam uma dificuldade, criticavam o negócio, a empresa, tu enxergou uma oportunidade. Sim. E uma coisa que muitas pessoas têm me questionado, porque na atuação ali na parte de carreira, as pessoas elas acabam chegando um pouco travadas. E elas começam a dizer assim, mas eu não consigo enxergar. Que competência tu acha que está relacionada a esse enxergar além? Porque muitas pessoas realmente ficam nesse fluxo de achar que o lugar onde elas estão não é o melhor lugar do mundo e que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E aí eu acabo fazendo uma transição, não de carreira, mas uma transição profissional, querendo mudar de empresa. Sim. Por esses motivos. Qual competência tu acha que está relacionada a isso? Eu acho que várias competências estão relacionadas, né? Primeiro eu diria a questão do foco, tá? Porque eu preciso saber o que eu quero. O que eu quero, o que eu desejo. Quando eu desejo algo, eu preciso traçar uma meta e aí focar naquilo. Por exemplo, eu queria fazer porque eu queria fazer transição de carreira. Eu não queria mais ficar na área de vendas, na área de atendimento ao cliente. Então o que eu fiz? Hoje estava todo mundo reclamando naquele momento, eu disse, poxa, mas não tem uma área de treinamento e desenvolvimento na empresa, olha só que legal. Se não tem, a gente precisa criar. Porque 65% dos colaboradores eram da área de atendimento e vendas. Olha só. Aí também vem algo que eu desenvolvi pela área de vendas. Quer saber de números, quer saber de negócio. Que aí eu trouxe esse olhar para dentro do RH. Então, quando eu cheguei lá e percebi que 65% dos colaboradores eram da área comercial, quando eu percebi que não existia uma área de treinamento e desenvolvimento e que eu poderia agregar, porque dentro da minha própria área, que era um setor menor e que faziam toda a diferença na área de atendimento a cliente, bom, deixa eu começar por aqui, mostrar o que eu sei, contribuir com a empresa, para depois ver se tem uma outra oportunidade. Então, muito assim, primeiro saber o que tu quer. Porque como tem muitas opções e como a gente acaba enxergando sempre o lado, a grama do vizinho, a gente não acaba percebendo quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas competências. O que eu faço de melhor? Sim. Né? Aí quando eu olho lá que lá no financeiro estão tendo aumento, estão sendo promovidos, poxa, mas eu não conseguiria, Lucélia, não conseguiria passar o dia inteiro em cima de planilha de Excel, por exemplo. Fazendo cálculos. Então essa não é a minha competência. Não adianta eu olhar para a área financeira, que eu não é o que eu desejo trabalhar no financeiro. Não que eu não deva saber, eu tenho que saber o básico, mas não é o que eu desejo. Então já começa por aí, porque às vezes eu olho pro lado e vejo que está melhor do que eu, e aí eu quero qualquer coisa. Eu acho que tu vai concordar comigo quando a gente divulga uma oportunidade de trabalho, uma vaga, e quando a gente vê, a gente recebe currículo de tudo que é tipo de profissionais. Que não são nem da área e nem tem os requisitos que a gente está pedindo para a oportunidade. Então já começa por aí, né? No foco, o que eu quero, quais são as minhas potencialidades. E aí, se a gente não consegue, se a gente não recebeu um feedback sincero, a gente precisa
pedir ajuda para se desenvolver no caminho do autoconhecimento, né? Que esse é fantástico. Mais ainda, pedir feedbacks para as pessoas, né? Saber assim, o que eu faço de melhor, é bom essa troca, né? Aqui tu pode melhorar, aqui tu não pode, tu precisa desenvolver melhor, ou aqui tu já é bom. E depois, quando eu sei o que eu quero e que eu sou apaixonado pelo que eu quero, aí eu preciso desenhar as minhas estratégias, colocar no papel que tempo que eu vou chegar, como que eu vou chegar, de que forma que eu vou chegar e trabalhar a resiliência. Né? E neste momento em que eu estou fazendo uma transição carreira, e não somente nesse momento, quero até me corrigir, eu preciso trabalhar e desenvolver o meu networking. Né? Seja num evento, seja dentro da faculdade, seja dentro da organização, porque eu só vou saber da oportunidade, ou se alguém só vai saber do meu talento se eu falar, se eu mostrar, se eu participar de algum projeto com outras áreas das pessoas perceberem. Mas se as pessoas não perceberem, como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso ter esse relacionamento com as outras áreas. Eu pela facilidade de comunicação e por ser muito curiosa, né, autodidática e buscar as coisas, eu ia lá e fazia parte do meu escopo de trabalho, ou eu tinha que fazer algum trabalho com aquela área para poder entender mais, eu levantava da minha cadeira e ia lá e pedia ajuda. Olha, não sei, gostaria de entender um pouco mais, eu preciso de ajuda porque faz parte da minha atividade também. Então, isso também, porque as pessoas começam a te ver dentro das áreas e elas começam a perceber o teu talento também. Então, tem, assim, se eu pudesse dizer assim, se entender, olhar para si, saber quais são as suas potencialidades, pedir feedback, desenvolver o feedback, também desenvolver o network, porque ele é fantástico, e ter foco no que deseja. Né? Quanto mais foco eu tenho, resiliência, que são duas palavras para mim básicas, foco e resiliência. Né? Às vezes a gente tem vontade de desistir, isso faz parte, mas é respirar um pouco e continuar, até conseguir fazer essa transição de carreira. Que às vezes a gente acha que é muito difícil, mas não é não, é desafiador, sai da nossa zona de conforto. Bom, na verdade, ouvindo a Lucélia, eu comecei a reformular algumas perguntas e me surgiram duas dúvidas, tá? Duas perguntas. Acho que tu trouxe bastante a questão de se conhecer e saber o que eu quero, e também tu trouxe muito o teu momento de insight, que foi de se dar conta que a empresa não tinha uma área de treinamento e desenvolvimento e que 65% do quadro era da área de atendimento ao cliente, e que ali existia uma oportunidade para te alcançar, né, o teu resultado, que vem muito do teu foco no teu objetivo. Duas perguntas. Como que tu acredita que os profissionais hoje podem trabalhar o seu autoconhecimento para que tenham essa clareza? Porque eu não sei se tu vai concordar comigo, provavelmente uma coisa levou a outra. Sim. Porque tu saber o que tu quer foi o que te tornou uma pessoa mais focada e que fez tu alcançar o teu objetivo. Como eu sei o que eu realmente quero, para mim não ser pega pelos meus sabotadores, para que realmente eu vá em busca do meu objetivo? Eu cheguei nesse momento de como eu sei, né, o que eu realmente quero. Eu já estava cansada um pouco da área comercial pelo formato. A área comercial é metas, né, é números, é negócio, é incansável. Uma vez ou você ama ou você odeia, né, não tem meio termo na área comercial. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito encantada que a área comercial me proporcionava essa forma de desenvolver o network, de negociação e desenvolvimento também na hora de treinamento e todo esse olhar. Então eu dizia, não, mas isso aqui tem algo unindo uma coisa com a outra. Nos feedbacks que eu recebi nas empresas, então vem vendo o meu olhar, meu jeito inquieto de ser, porque tem coisas que você sabe como funciona em você. A gente só esconde, né? A gente só empurra com a barriga. E claro, né, Fran, eu fui buscar ferramentas para isso. Eu fui fazer Enneagrama, fiz processo de coach, fiz PNL e ainda estou em processo de desenvolvimento. Quando eu parei para pensar que da minha carreira para trás e da minha carreira em diante o que eu queria, foi muito através do feedback de professores, feedback de colaboradores, feedbacks de parceiros, feedback dos próprios colegas de sala de aula, né?
Acho que aqui, quando eu me destaquei muito nas disciplinas de humanas e nas disciplinas de RH, esse feedback veio muito forte para mim. E aí eu comecei a olhar as minhas potencialidades. Isso eu consigo, isso eu sou boa, isso eu não sou boa, isso eu deixo esconder aqui, que eu sou mais ou menos, né, que a gente empurra com a barriga. Mas eu também fui pedir ajuda, porque a gente sozinha até chega mais rápido, mas junto com as pessoas a gente acaba se desenvolvendo melhor e conquistando mais as coisas. Então, eu fui fazer um processo de coach, eu fui buscar cursos de autoconhecimento, eu fui entender qual era o meu momento. E mesmo ali eu também tinha dúvidas, né? A gente não tem certeza de tudo. Eu também queria experimentar, eu fui experimentar, fiz muita coisa voluntária também para poder me experimentar, para ver se realmente era isso que eu queria. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente precisa pedir ajuda. Se a gente não consegue se perceber, se a gente já caiu na reclamação, na rotina do dia a dia, naquele grupinho de lamentações, porque parece que uma energia conecta a outra quando a gente está assim, né? Mas assim, quando a gente fala de carreira, isso é uma coisa muito clara que ficou pra mim depois desse processo de autoconhecimento, que carreira é responsabilidade minha, não é da avó, não é do pai, não é do professor, não é do líder, é minha. É individual, os cursos são para mim, os desenvolvimentos são meu, e dali quanto mais eu me desenvolver, mais eu contribuo com a sociedade, com aquela organização que eu estou inserida. Mas a carreira é minha. Seja no empreendedorismo, seja na CLT, a responsabilidade é minha, o resultado é meu, a forma que eu vou me posicionar é minha. E aí sim, claro, a empresa tem que me dar ferramentas? Precisa. A empresa vai me dar respaldo? Também precisa para eu entregar o resultado. Mas 50% é meu, 50% é a empresa. Então, o quanto eu também preciso ser responsável e buscar qualificação. Se a gente olhar hoje para as grandes oportunidades que se tem, faltam ainda, além do comportamental, faltam muitas coisas técnicas. Então, quando eu me encontrei na área de RH, eu fui buscar todos os cursos possíveis, uma imersão dentro do RH para poder entender. Mas não só técnico, mas também comportamental. Até porque a área comercial ela é a mais agressiva, né? Ela traz um viés diferente do que a área de recursos humanos. Então, também para me inserir nesta área, eu tive que equilibrar essas duas questões, porque muito negócio, muito números, muita negociação, muito fazer acontecer, muito resultado com uma área que precisa também disso, mas que aos poucos vai se desenvolvendo mais lentamente e cuida mais das pessoas e que cada pessoa tem o seu tempo. Então, o quanto eu também tive que aprender isso e dosar. Certo. Tu fez uma transição para a área de recursos humanos, que é uma área bem fechada. Se a gente for olhar hoje dentro das organizações, o Mindset ele está tentando fazer uma virada de chave, trazendo uma diversidade, uma mistura um pouco mais, mas ainda são poucas as empresas que fazem esse movimento hoje, que a gente percebe principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E eu queria ver de ti, assim, qual foi o ano que tu fez essa transição, que tu ingressou dentro do RH oficialmente? Oficialmente foi 2010. Em 2010, como que foi essa transição? Porque tu disse que tu também teve que fazer uma mudança de comportamento. Sim. Porque, vamos dizer assim, tinha algo relacionado ao que tu queria e ao que te motivava, mas também tu tinha um perfil comportamental diferente da área de recursos humanos. O que tu conseguiu, vamos dizer assim, levar de diferente para aquelas pessoas, para que elas adaptassem os seus comportamentos? E o que tu vê que tu precisou desenvolver em ti? Tu precisou, Célia, se dar conta de que aquela característica, aquela competência precisava ser desenvolvida, modificada, suavizada? Certo. Sim, eu fiz 2010 e aí foi bem interessante, porque a rapidez da área comercial e o fechamento de número de negócios é muito nítida, né? Vendas, você vendeu, você não vendeu. E na área de recursos humanos, nós ainda estávamos engatinhando com a questão de indicadores, de números, né? Existia projeto, existia algumas coisas, mas ainda não eram tão desta forma. E mais ainda, a área de recursos humanos, que dava suporte para 65% dos colaboradores da área comercial, não entendiam do comercial.
Então foi uma grande oportunidade para mim, porque eu vim da área comercial, então eu sabia toda o vocabulário, a leitura, o negócio, a rapidez, a agilidade que se precisava. Qual foi a minha dificuldade? Trazer esse olhar de negócio para dentro da área de RH, de agilidade, de buscar informação e de entender que precisava fazer negócio e trazer resultado. Não que a área não fizesse isso, mas a área ainda era mais fechada, tanto que uma das coisas que eu sempre ouvi, nós não vamos trazer alguém da operação, me parece que tinha algo tão sigiloso, tão glamuroso dentro da área de RH, porque por muito tempo ficou com o poder de contratação, demissão e mais a questão do salário. Então, o grande questão foi que o RH ainda era um RH de processos, de pagamentos, mas não era um RH de estratégia para o negócio, não era um RH de negócio, não era um RH voltado para a área comercial. Os próprios treinamentos que tinham poucos, quase nada, também não faziam efeitos para a área comercial, porque não tinha alguém lá na ponta cobrando, não tinha alguém lá na ponta visitando, que eu viajei 3 anos a nível Brasil aí visitando, cobrando, fazendo checklist das ações, e não tinha alguém que falasse a sua linguagem. Então a grande dificuldade foi trazer essa agilidade para dentro do RH, essa mudança que ainda está acontecendo de mindset, porque parece que era tudo muito proibido, nada dava, tudo mais difícil, sendo que no comercial as coisas têm que dar para ontem, as coisas têm que acontecer porque o meu cliente já sabe da informação, o meu cliente me cobra na rua, meu cliente externo, o meu cliente quer saber o resultado hoje, quer saber a resposta agora, ele não quer esperar 48 horas ou 72 horas para ter um retorno. Então essa foi a grande dificuldade, diminuir um pouco mais a adrenalina, o ritmo, mas ao mesmo tempo tentar acelerar de uma forma diferente para a área de recursos humanos. Certo. Lucélia, um ponto assim que eu fiquei pensando que também está em comum e que há em comum é que tu fez esse processo de transição, né? Conseguiu alcançar ele com muito sucesso. Depois disso acabou surgindo o Auric Consultoria, que também é uma transição de carreira, que é sair de um modelo CLT e assumir, né, uma outra posição, uma outra cadeira no empreendedorismo. E também idealizou o projeto que é o Papo de RH, que vem muito de encontro com a tua área de expertise, que é a área de treinamento e desenvolvimento. E eu queria te perguntar se talvez essa veia, ela sempre existiu na Lucélia, que é uma veia talvez dentro das empresas intraempreendedora, fora da empresa empreendedora, ou que tu vê que ao longo desses anos tu foi desenvolvendo ela. Como que tu percebe se houve uma mudança interna dentro de ti, ou se tu sempre foi assim? Eu sempre fui inquieta, né? Assim, eu sempre quis mais. Tanto que quando eu tive que me adaptar muito à área de RH, porque a área de RH é mais quadradinha, mais fechada. Então eu sempre fui muito inquieta, muito dinâmica, muitas coisas para ontem, né? Acho que esse imediatismo fortaleceu mais e ficou mais agressivo na área comercial, porque a área comercial te dá esse imediatismo, esse resultado, e tu precisa mostrar esse resultado. Então eu acho que eu desenvolvi mais na área comercial isso, e também pela forma que eu também fui criada. Eu não lembro e não consigo me recordar em nenhum momento ouvir dos meus pais que eu não ia conseguir algo. Ao contrário, eu sempre ouvi que vai, minha filha, tenha fé, vai conseguir. E acho que com essa base também acaba te dando muita coragem para te ser mais inquieta do que tu já é. Já tendo isso por natureza já ajuda. E claro, quanto mais eu comecei a desenvolver, quanto mais eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, Fran, mais a gente começa a entender que onde a gente não se encaixa. Porque logo eu me conheço, logo eu minimizo muita coisa. 50% é meu, 50% é do outro. Quando tu vai te conhecendo, algumas coisas já não se encaixam mais. E isso não quer dizer que aquela organização seja ruim, talvez para algumas pessoas,
ela se encaixe, e pra mim por algum tempo fez sentido. Só que chega num estágio da vida, chega num momento da vida que tu começa a te conhecer, que tu começa a ver quais são os teus objetivos, começa a resgatar os teus sonhos que lá, adolescência ou num período lá de juventude, tu esqueceu porque tu achava que não ia dar certo, ou por causa da grana, ou por necessidade, e tu começa a resgatar tudo isso. Até que uma hora tu já tá organizada na tua vida e que tu diz assim, bom, deixa eu arriscar agora, né? Que eu já tenho uma base, do que eu arriscar com 70, com 80, com 90, que eu não vou ter mais fôlego, não vou ter mais essa base. E aí foi que quando eu saí da CLT, eu já tinha passado por todo o processo de coach, já estava fazendo uma formação de coach também e outros trabalhos de autodesenvolvimento. Eu fui me aventurar em 2014 com a minha consultoria, dei aula, fui fazer várias coisas. No final de 2014 eu tive um convite irrecusável para voltar para a CLT, e a gente sabe que no Brasil nós não temos esse estímulo aí, esse incentivo para ser empreendedor, né? Acho que aos poucos isso está acontecendo, porque no passado sempre ou você fazia um concurso público ou fazia alguma graduação para pelo menos se diferenciar no mercado. E aí fiquei até 2016 na CLT, quando chegou 2017 eu disse chega. Além de eu querer contar um pouquinho essa transição de carreira, essa dificuldade que eu tive para a área de RH, eu queria fazer algo que contribuísse para a área de recursos humanos e ligasse as outras áreas. Porque eu acho que ainda os nossos colegas da área de recursos humanos estão tentando mudar, estão num movimento de mudança que é muito pequeno, mas estão fazendo, mas ainda tem algo bem enraizado, bem forte, bem fechado. Então isso me preocupa bastante, e naquela época eu queria fazer algo que pudesse conectar, falar da área de recursos humanos de uma forma descontraída. E aí surgiu o Papo de RH 2017. E para minha surpresa, assim, tá consolidado, é um trabalho que está consolidado. Toquei a consultoria também em 2017, saí da CLT em 2016, 2017, então voltei com tudo, eu disse chega, acho que está no momento da gente se decidir, se experimentar mais. Lancei o Papo de RH, naquele ano 2017 foram 5 edições, 6 edições. O ano passado tu esteve comigo aí, nós fizemos 18 edições em 2 fora do estado, Joinville e Curitiba. E esse ano a gente tem uma meta aí para uns 30 edições, eu acho que a gente supera as 30 edições. E tenho tocado esse projeto que está consolidado aí e trazendo muitos resultados e trabalhando bastante com a Uric Consultoria na área de treinamento e desenvolvimento. A gente tem um programa que é carro-chefe, que é o nosso querido, assim, porque é o que as empresas hoje estão trabalhando bastante, que é o programa de equipes colaborativas, onde a gente está passando aí por várias empresas fazendo esse trabalho, desenvolvendo, trazendo mais diálogo e desenvolvendo mais a colaboração dentro das organizações. Certo, e se tu fosse pensar hoje assim em dicas, que o pessoal provavelmente que veio nos assistir hoje, que sugeriu o tema, eles estão bastante preocupados com esse processo de transição, eles buscam uma transição, não foi relacionado a uma área. Eu achei bem importante hoje trazer a Lucélia para contar um pouquinho da história dela, porque a Lucélia ela teve uma transição de carreira muito bem sucedida, então veio da área comercial, ingressou na área de recursos humanos, está empreendendo dentro do recursos humanos, né, idealizou projetos, então ela conseguiu ter bastante sucesso focando no que ela queria. E se a gente fosse pensar hoje, que dicas que a gente pode dar para quem quer começar esse processo de transição? Porque a gente passa realmente por um momento, ou trabalha especificamente com carreira, onde as pessoas estão buscando se conhecer mais e trabalhar dentro da sua área de paixão. Sim. Hoje se fala muito de propósito, de fazer o que eu quero. Ontem mesmo ainda eu fiz uma postagem, porque essa semana tem feriado e muitas vezes as pessoas começam a semana pensando no feriado. Né? E aí, será que realmente eu tô feliz se eu começo a minha semana pensando no feriado, que a semana acabe? E aí a gente vive, parece que uma vida mais curta. É verdade. Porque a semana ela começa, a gente já quer que ela acabe. Automaticamente, se ela passa rápido ou não, depende muito do teu nível de satisfação. Mas parece que o tempo passa rápido e a vida se torna mais curta.
Então, que dicas que tu daria pro pessoal? A gente já tá chegando aqui também. Se eu pudesse, a gente fica conversando a noite toda. Mas a gente já tá entrando aqui numa reta final aqui do nosso bate-papo. Não sei se tu tá acompanhando aí Tô também. acompanhando aqui, como eu tô... Tem perguntas aí? Eu tô mandando aqui também pro pessoal, o pessoal tá assistindo aqui, a gente tá ganhando bastante informações aqui, o pessoal tá assistindo, a Patrícia Ferraz tá aqui conosco, a Jéssica, a Ari tá aqui conosco, a Pamela Matos. Olha! Tem uma galera aqui nos assistindo e tá muito legal, assim. Ninguém deixou nenhuma pergunta aí pra você? Não recebemos nenhuma pergunta até o momento. Não, mas se deixar só eu pergunto também, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, manda pra gente que a gente tá ao vivo aqui. E eu tô acompanhando. Será um prazer aqui estar respondendo pra vocês. É só mandar a pergunta que a gente responde. Que dicas então, né, Fran, como tu me perguntou, que dicas que eu daria para as pessoas que desejam hoje fazer essa transição de carreira, né, de como elas pensam, de que forma seriam essa transição de carreira. Eu começaria primeiro pelo autoconhecimento, né, não tem outra forma. Primeiro, saber as potencialidades, saber as suas competências, o que tu faz de melhor. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, o que tu faz de melhor, né? Dentro desse processo. Fora isso, eu preciso saber, uma das coisas bem práticas que eu podia fazer era uma linha do tempo, né? Quais foram as profissões que eu consegui, ou quais foram as funções, as atividades que eu exerci, e até pelo sonho também da adolescência, porque como eu disse, eu queria ser socorrista da SAMU, né? Como criança também queria ser escritora, enfim. A gente começa a fazer fazer um remember assim, bem da nossa trajetória, né? Profissional e dessas fases. Chegando até aqui, o que eu já fiz? Né? O que eu já fiz? E o que me interessa fazer? Porque tem tantas opções hoje, né? E tanta informação disponível que eu quero tudo. Mas tudo não dá pra gente experimentar. Então, o que eu realmente, qual é a área que eu desejo? Fora isso, além da área que eu desejo, eu tenho competências para essa área, eu tenho conhecimento como funciona dessa área. Por exemplo, quem quer fazer uma transição de uma área para outra, quer sair do comercial para o financeiro. Eu sei mexer numa planilha de Excel, né? Eu entendo o que sobre a área financeira. Acho que isso é importante. Eu vou fazer alguns cursos direcionados para a minha carreira nesse sentido. Outra coisa, não, eu quero trocar de empresa. Eu quero, acho que dentro da minha carreira, dentro dessa empresa, eu já não consigo mais desenvolver minha carreira. Eu quero uma outra oportunidade. Bom, eu já partiria do princípio, porque quando a gente traz essa troca de empresa, é uma coisa que eu faço sempre a pergunta, porque empresas são pessoas, né? Sim. Missão, visão e valores dessa empresa tá batendo com a sua? Um dos exercícios que a gente faz dentro das equipes colaborativas é escrever a sua missão, a sua visão e os seus valores, para ver se realmente eu estou dentro daquela organização e faz sentido eu estar ali. Porque se os meus valores não baterem, eu não tenho como me desenvolver, ou como crescer, ou como estar feliz naquela empresa. Uma pergunta, Lucélia, então, que pode acontecer com alguns profissionais, tu comentando, eu acabei chegando a esse ponto. Sim. Pode acontecer de eu não querer fazer uma transição, na verdade, de carreira, e eu estar querendo fazer uma transição de empresa, mudar de emprego, eu estou confundindo as coisas? Pode. Se eu não trabalhei o meu autoconhecimento, por exemplo, eu estou numa empresa que não combina com a minha missão, com a minha visão, com os meus valores, e eu resolvo que não é o que eu gosto de fazer. E aí eu resolvo que eu quero fazer uma outra coisa da minha carreira. Isso pode acontecer? Pode acontecer, e isso acontece muito, tá? Porque há uma insatisfação. Hoje a gente está falando muito de criatividade, de inovação, de espaço de colaboração. Mas a gente tem empresas, 85% das empresas são familiares. E só 15% delas que estão se profissionalizando. E quando a gente nunca se falou tanto de propósito, de felicidade, de engajamento dentro das organizações, que nada mais é do que a visão, missão e valores, onde a gente está ali trocando um pouquinho o conceito.
Além disso, a questão da saúde, novas doenças, estresse, suicídio, várias outras coisas que estão acontecendo através também da tecnologia e do digital. Mas tem muito uma mudança de comportamento. Então, se essa empresa, muitas vezes, é uma empresa que é mais fechada, que a cultura não permite erro, que a cultura não está tão leve, que a cultura não desenvolve a colaboração e sim a competição, ou que não promove as pessoas, isso acaba confundindo esse profissional. Eu já ouvi profissionais dizendo assim, eu não aguento mais, eu quero mudar de profissão, mas não aguenta mais a empresa, a forma que está conduzindo a sua carreira, ou a forma que está se posicionando dentro desta organização. Então, sim, é uma grande confusão em que o que eu não gosto, ou aquele ambiente ele não está saudável, mas aí eu quero trocar de carreira. Isso acontece muito, se tu for analisar, nos subsistemas de RH, onde eu tenho alguém que está lá no DP, na parte operacional, no E-social, na parte mais operacional que se tem, mas que também precisa lidar com pessoas, quando vai para a área de desenvolvimento, que é treinamento e desenvolvimento, que é comunicação interna, que é recrutamento e seleção. Há uma confusão dos nossos colegas em dizer eu quero trocar de área ou eu quero trocar de empresa. Às vezes, na verdade, o que ele quer é só trocar de empresa, ele não quer trocar de área. Porque quando ele vai para a área, de treinamento e desenvolvimento, ele percebe que ele não tem paciência ou que ele não tem condições de estar lá treinando. Porque se ele tivesse, ele desenvolvia melhor o papel dele explicando como é que funciona as férias, como é que foi feito os descontos. Mas tem esse olhar, porque o outro e a atividade do outro sempre é melhor do que a minha. Então, sim, muitas vezes o profissional confunde essa questão e ele também não está se desenvolvendo tecnicamente ou a parte comportamental para trocar de profissão ou para trocar de empresa. Então é um grande cuidado. Eu tô num momento digital, né? E a gente sabe disso, que é a comparação. O que eu faço de melhor? Deixa a comparação. Eu estou todo momento me comparando, né? Que parece que tem um glamour no subsistema de treinamento e desenvolvimento, ou no recrutamento e seleção, ou na comunicação interna, mas não tem um glamour na parte operacional, ou de E-social, departamento assim. Na verdade, não tem glamour em nada, né? Tem tu gostar daquilo que tu faz e exercer bem, estar feliz com aquilo que tu faz. Alguém inventou isso que eu não sei quem. Na verdade, tem muito trabalho. E ambos os dois sistemas precisam saber lidar com pessoas e ter paciência e resiliência. Bom, na verdade, então, tu falou sobre trabalhar inicialmente o autoconhecimento. Sim. Que é conseguir ter essa clareza do que eu quero, para onde eu vou. Depois, identificar as competências técnicas e comportamentais que eu já tenho. Certo. Para a área onde eu desejo ir. Aqui a gente está falando muito de questões do profissional, mas eu queria que tu me desse a tua opinião com relação ao mercado hoje. Porque o mercado, tanto para transição quanto com o primeiro emprego, o mercado ele vem muito com um discurso de experiência, né? Sim. Eu preciso de um profissional com experiência. E muitas vezes, para ter a experiência, é óbvio que a gente precisa ter uma primeira oportunidade. Como que tu avalia neste momento de que nós realmente estamos passando por um processo de transição, tanto do mercado de trabalho em si, porque ele está se modificando, o próprio futurismo em si já prevê muitas profissões que irão cair, novas que irão surgir, mas como que tu vê assim, qual é o olhar do mercado? Ele está se modificando, ele não está, ainda está muito rígido essa questão de precisar ter uma experiência. Como não desanimar? Porque as pessoas, eu acho que elas acabam desanimando, e até eu acredito que é por isso que essa foi uma das pautas mais votadas para essa primeira conversa do Carreira no Ar. Como não desanimar? Porque as pessoas, elas realmente, muitas pessoas que a gente conhece, querem fazer uma transição, seja para o RH, seja para o comercial, seja para o financeiro, para qualquer área, né? Mercado de tecnologia também é um mercado que está super requisitado e várias exigências dentro dos cargos, mas que é muito difícil de fazer porque eu não tenho a tal experiência. Como que tu avalia, assim, até pela tua influência, pelo teu conhecimento de mercado, isso ainda é muito forte, isso está caindo?
Como que tu vê que eu posso vencer essa barreira como profissional? Eu acho que ainda tem um grande desafio dentro das organizações e por isso que os nossos colegas da área de recursos humanos, que espero que estejam assistindo, ou enfim, que estão nessa mudança de mindset. Primeiro também tem que olhar, tem duas coisas. Tem a questão das oportunidades e o que a empresa quer, né? Que às vezes a empresa não está disponível ou naquele momento o perfil que se precisa não é esse perfil. E também tem uma questão do profissional. Esse profissional que está hoje empregado, e eu não digo aquele que está desempregado, mas aquele que está empregado, ele precisa ver a oportunidade dentro da organização que ele está inserido para fazer essa mudança, que é o melhor caminho. Uma zona segura. É uma zona segura. Até porque já conhece o trabalho dele, ele já conhece o negócio da empresa, se ele não conhece, ele precisa conhecer. Ele já está num ambiente e dali buscar oportunidades. Seja participar de um projeto voluntário, ou seja, realmente ajudar, ter mais curiosidade, perguntar, se envolver mais. E aí tem outras ações, como grupo de estudo, como ações voluntárias, que também pode ser feito para outras organizações. Quem está desempregado e está estudando, por exemplo, pode buscar um estágio se está dentro da sua necessidade, né? Um estágio que pode ser um estágio remunerado ou que também, se puder, fazer também um estágio voluntário naquela atividade que deseja, tá? Mas há sempre oportunidades. Eu acho que é uma questão de focar e ter resiliência. Uma das coisas que é importante para quem está desempregado nesse momento é participar dos eventos, né? Onde tem uma conexão, ter um LinkedIn atualizado e daqui a pouco isso fica para um próximo programa, né? Porque o LinkedIn te traz muito resultado. O profissional que não tem LinkedIn, ele não está buscando oportunidade de trabalho, ele está fora do mercado de trabalho. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta fantástica para especialista nisso, tu sabe o quanto te traz resultado de retorno. Então eu também, se eu estou desempregada, eu preciso procurar mais e fazer mais conexões e buscar mais informações para poder fazer essa transição de carreira. Claro, eu preciso saber a minha necessidade financeira, se eu estou bem estruturado. Se eu não estou bem estruturado, eu vou para o mercado de trabalho, eu retorno para o mercado de trabalho com aquela profissão a qual eu tenho experiência e as oportunidades que estão chamando, mas sempre de olho nessa transição de carreira. Eu não deixo de procurar algo, eu não deixo de me especializar, eu não deixo de ver a oportunidade dentro da organização para fazer essa transição de carreira. Mas se naquele momento a minha necessidade financeira faz com que eu ingresse ou que eu entre na empresa, que foi o que aconteceu comigo, eu fui contratada para a área comercial. Fui contratada para a área de atendimento a cliente porque tinha pouca experiência em RH e eu não conseguia fazer essa transição fora no mercado. Quando eu ia para as vagas, as empresas, como hoje a gente tem um leque de profissionais, a gente sabe disso, qualificadas, as empresas acabam, na necessidade e querendo mais agilidade no processo, acabam contratando um profissional que tem um pouco mais de experiência. Neste caso que aconteceu comigo, eu entrei pela área comercial e vi uma oportunidade dentro da empresa. Pode acontecer de você ser contratado sim para uma empresa que vai te dar a oportunidade, né? Sim. Ela pode, se a empresa é uma empresa que forma mão de obra, se a empresa está disponível a te dar a oportunidade, por que não? Né? Eu acho que sim, acontece isso. Mas hoje a gente sabe que por todo esse movimento de vagas, por toda a necessidade, por toda essa concorrência, é um pouco mais desafiador até pela forma de pensar do nosso RH e também pelo perfil da vaga e pela oportunidade que se tem. Se não tem oportunidade, vamos criá-las, então, né? Fran, só queria ter aqui duas perguntas aqui para nós. Eu acho que é bem interessante a gente começar olha aqui. A gente responder aqui quem está nos assistindo. Eu achei bem legal aqui. Não sei como que nós estamos aí no nosso horário. Estamos dentro do nosso horário. Muito bom. Muito legal. Aqui, a Pamela Matos está pedindo assim: Lucélia, eu estou fazendo transição de carreira da área comercial para o RH. Olha, Pamela, parabéns, viu? A gente sabe a dificuldade que é. Eu também vim da área comercial. Hoje estou no 3º semestre do curso, porém não tenho experiência na área e estou encontrando bastante dificuldades
para conseguir até mesmo em entrevistas. Que dica você daria para tornar o currículo mais atrativo para as empresas? Pois então, uma das coisas que a gente até falou no papo de RH lá em Caxias, agora na semana passada, foi a questão do currículo, tá, Pamela? A gente tem percebido uma forma de currículo, de até mesmo escrita, mal escrita, português errado, formatação errada, por exemplo, escolaridades, cursos ficam lá embaixo, isso tem que estar em destaque em cima, até porque quando eu vou fazer um recrutamento de seleção e eu exijo alguma graduação, eu preciso estar isso bem visível. Então, várias questões no teu currículo, reler o teu currículo, entender quais são as atividades, descrever essas atividades que tu participou, workshop, na área da comercial a gente participa bastante, então a gente sabe que isso é importante para colocar dentro do nosso currículo. Então, se eu pudesse te dizer assim, cuidado com os dados de CPF, RG, essas coisas todas que não se usam mais, foto, e tenta fazer mais atrativo com as informações das tuas atividades que tu tenha vivenciado. Tem mais uma última pergunta aqui que a Patrícia Ferraz está falando. Gostaria de falar um pouco sobre pós-transição de carreira. No ponto onde você se sente vivendo a realização profissional. Sim, existem dificuldades, mas acredito que seja interessante falar o quanto vale a pena trilhar todo esse caminho. Legal, Patrícia. Obrigada pela pergunta. Sim, é desafiador, né, Fran? Eu acho que depois que você sai da CLT, você tem um desafio constante. Porque uma coisa é quando você está empreendendo, o intraempreendedorismo, ou você está num CNPJ de uma outra empresa ou de uma outra pessoa. O cafezinho, a água, o papel higiênico, qualquer coisa, a luz, como eu falo, né? Tudo sai do CNPJ de outra pessoa. E você vai receber o seu salário vendendo ou não, né? Tendo cliente ou não, cliente pagando ou não, ficando adimplente ou inadimplente ou não. Quando você tem o seu CNPJ, essa é a sua responsabilidade. O cafezinho, o estacionamento, visita com o cliente. Às vezes você vai visitar o cliente 5 vezes, você vai fechar o contrato daqui a 2 meses. Então você tem um desafio constante. Então é muita resiliência para poder fazer esse trabalho. É claro, você precisa amar. Como qualquer outra atividade, você precisa amar. Então, para mim, pós-carreira ou utilizando a carreira de uma forma, ou gestão de carreira, mas como empreendedorismo e não de uma CLT, é tão desafiador como está na CLT. Porque a gente tem uma falsa segurança ou um falso comodismo na CLT, que você só vai receber o seu dinheiro, mas se você não produzir, alguém vai produzir para você e você vai sair fora do mercado. É a mesma coisa da sua CLT. CLT, se você não fechar o seu trabalho com o seu cliente, os boletos vão chegar e você não vai ter como pagar. Então sim, tem os desafios, mas também tem a recompensa do reconhecimento do cliente, tem a recompensa daquilo que você faz, que você ama. Então tem várias recompensas que vão dar um ânimo, vão dar uma injeção ou vão dar uma adrenalina no nosso dia a dia. Mas tem que gostar, tá? Tem que gostar dessa adrenalina do dia a dia, porque a cada manhã é desafiador, né? Que a gente vem aí todos os dias fazendo diferente. Eu acho que a gente nem deveria, acho que nem chamamos de pós-carreira, né? Sim. Eu acho que fala-se muito que ao longo da nossa vida nós teremos diversas carreiras. Eu acho que o empreendedorismo ele é mais uma carreira dentro da nossa trajetória. Perfeito. E tanto quanto a carreira na CLT também é muito desafiadora hoje. E até pegando esse gancho assim, do empreendedorismo, até para nós fecharmos, não sei se tem mais alguma pergunta. Pois é, tem mais uma pergunta aqui que eu tava lendo. Tá. E eu fiquei bem feliz aqui, que é a Carol Trindade, que tá falando aqui pra mim. Meninas, muito bom acompanhar essa transmissão sobre carreira e o que vocês aconselham sobre alguém da área de RH que queira mudar de carreira, por exemplo, para a área de educação física. O que deve ser feito no primeiro momento e as orientações, por favor. Pois então, eu acho que aí tem um grande desafio. Tá saindo da área de RH e tá indo para a área de educação física. Mas tem uma coisa em comum.
Tem, que é um ensinar, que tem outras coisas também. Lidar com pessoas. Meu marido é da área da educação física, então vamos pegar a similaridade. Então, tu pode trazer pra nós, Fran? Diga. Olha, eu acho que a gente, de novo, acho que o que tu trouxe inicialmente sobre pegar as competências, né, do que eu faço de melhor, é um ponto bem importante. Acho que um outro aspecto que a gente pode ter é conhecer um pouquinho mais desse mercado, que é um mercado totalmente diferente do ambiente corporativo, onde nós que estamos no RH hoje estamos inseridos. E eu acho que um outro ponto que é bem importante para essa transição, porque é diferente da área de recursos humanos, essa é uma área que tu só vai oficialmente ser o profissional depois de formado. Então tem esse desafio de tu fazer todo esse processo de um planejamento financeiro, talvez ter um cuidado, porque nem todas as organizações vão entender, né, que você está inserido dentro da área de RH e talvez está fazendo um curso que é totalmente diferente. Então, ou tu tem uma transparência 100%, ou tu não tem transparência nenhuma, porque tu corre o risco de ser promovido também ao mercado de trabalho. Então, acho que tem os dois pontos, porque é um curso também extenso, demora algum tempo. Então, acho que entender desse mercado, procurar com profundidade entender, também tem diversas áreas de especialidades dentro dela, não é somente uma modalidade, nem muita coisa para estudar. Exatamente, então eu acho que ali tem toda a questão do autoconhecimento também, que a Lucélia trouxe bastante, se realmente é isso que eu quero, porque eu também já passei por essa dúvida e cursei um semestre de nutrição depois de formada em RH, porque eu pensei que só nessa área eu poderia de fato impactar a vida das pessoas. E aí, na verdade, era um problema com a empresa e não um problema com o que eu fazia. Então, eu acho que esse também é um ponto importante. Trabalhar em profundidade o autoconhecimento, se realmente validou, dentro do processo de autoconhecimento, provavelmente vai aprofundar mais sobre a área, vai ter que entender, vai ter que ir a campo. E aí, se é realmente isso que eu quero, aí colocar o foco que a Lucélia teve e vamos em busca aí de uma experiência. A área da educação física é uma área muito mais empreendedora, né, do que uma área contratada. Existem profissionais contratados, existem, mas o êxito, o sucesso, ele vem muito mais no empreendedorismo, né? Fazendo o seu marketing pessoal, trabalhando a sua marca, né? Trabalhando os seus clientes, que aí vem muito também da parte empreendedora. Aí trazendo um pouquinho assim da minha percepção também desse mercado. É verdade, assim, acho que tem tudo a ver com as dicas que a Fran trouxe. Mas tem muito esse olhar nosso, assim, se eu tivesse que deixar dicas entre pensar em carreira, em transição de carreira, e esse é um tema que a gente vai estar falando agora no dia 17 na FTEC Novo Hamburgo, no Papo de RH em Novo Hamburgo, a gente vai estar falando sobre os desafios da recolocação profissional e da transição de carreira. E com quatro pessoas fantásticas, né? Que estarão falando um pouquinho da sua transição e também de como fazer esse recrutamento e seleção. Mas se eu tivesse que te deixar algumas dicas assim para o final, primeiro, quer mudar de empresa, quer mudar de profissão, indiferente se você está hoje trabalhando ou não, vá ativar a sua rede network, vá criar seu LinkedIn, vá nos eventos, tem muitos eventos gratuitos, o Papo de RH é um desses, né? A gente tem muitas ações voluntárias, como a Corrente do Bem, de RH, que traz todo um viés para a área de recursos humanos, para os nossos colegas profissionais. A gente tem muita coisa acontecendo. Então, primeiro, quem não é visto não é lembrado, né? Ali a gente encontra dicas, às vezes as oportunidades estão ao nosso lado e a gente está reclamando. Segundo, revisite o seu currículo. O seu currículo é o seu cartaz, é a sua foto, é o seu momento de entrada. Se eu não tenho cuidado com o meu currículo, se eu tenho um português errado, se eu tenho uma informação desatualizada, se eu não cuido de mim, se eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Então o currículo é a porta de entrada e é o seu cartaz, é o seu perfil, né? O LinkedIn também está dizendo isso. Então tome muito cuidado com isso. Se atualize, né? Seja através de cursos gratuitos, ou seja através
de outros cursos que existem, troque com profissionais de diversas áreas e tenha um mentor, busque informações na área que é essa área que você deseja fazer a transição de carreira. E se você está buscando recolocação, mais ainda, você precisa estar atuante 24 horas buscando essa qualificação, essa rede de relacionamento e pelo menos estar olhando, ter um currículo, ter um perfil atualizado, organizado e atualizado no LinkedIn. Então acho que essas são as dicas básicas, além, é claro, né, Fran, do processo de autoconhecimento. Você precisa saber quem é. Você precisa saber quais são as suas competências. A pergunta que eu faço no processo seletivo é: o que tu faz de melhor? E dentro disso, a gente precisa se conhecer para poder se vender, porque ainda há grande dificuldade no processo seletivo quando a gente faz perguntas básicas e as pessoas ainda não sabem nem dizer quem elas são e nem dizer o que elas fizeram ou fazem, né, naquelas atividades. Bom, eu primeiro já vou agradecer a Lucélia, então, por essa primeira participação, por estar aqui disponibilizando do tempo dela e também do conhecimento e da trajetória dela para estar aqui no Carreira no Ar. Um outro ponto que ficou bem marcante para mim e eu quero ressaltar aí com todos vocês, a Lucélia ela reforçou bastante a questão dos relacionamentos, sejam os relacionamentos dentro do meu ambiente de trabalho, né, trabalhar o meu marketing dentro da empresa, quanto os relacionamentos fora, o networking, trabalhar também no meu marketing pessoal para que eu consiga fazer uma transição de carreira de sucesso, ou seja, independente da área que eu estou, eu sempre vou carregar o meu nome, quem eu sou, o tempo que eu fiquei dentro de uma empresa ou fora dela. E também eu já deixo um convite, a gente já tem uma próxima edição do Carreira no Ar, ainda não tenho uma data fechada, mas nós estaremos falando sobre o desenvolvimento de carreira na área de TI com a Daniela Miller, que é da BeWise, uma consultoria especializada em recrutamento e seleção destes profissionais, e ela vai trazer aí alguns insights desse mercado também. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que contribuiu, nós adoramos as perguntas, né? Adoramos, estava aqui acompanhando todas. Muito pertinentes. Maravilhosas. Deixem sempre aí, compartilhem nas redes sociais quais são os temas de interesse de vocês, que eu vou buscar o profissional para estar compartilhando sobre esse assunto. Acredito que em breve também vamos fazer uma nova Carreira no Ar falando só sobre autoconhecimento. Acredito que a Lucélia também possa colaborar com a gente. Com certeza. E aí, mas é um assunto que tem muito pano para manga e não dá para uma noite só. Tá certo, pessoal? Então eu agradeço a vocês, uma boa noite a todos e uma excelente semana também, né? Porque a semana tá só começando. Até mais. Tchau. Tchau.